saudáveis são seus olhos? Quem você vê olhando essa imagem pela primeira vez? Se a sua visão for boa, provavelmente disse Albert Einstein. Mas se ela não for tão boa assim, você disse Marilyn Monroe. Essa imagem, na verdade, é híbrida, que permite que você veja duas coisas diferentes dependendo de como ver. Nessa distância, todo mundo deveria ver a Marilyn Monroe. Mas conforme a imagem aproxima, você vai começar a ver o Albert Einstein. E quanto mais de longe você conseguir reconhecer o Einstein, melhor sua visão. O que você viu? Quão rápido esses personagens acabariam com a humanidade? Se os Battle Droids de Star Wars tentassem destruir todas as 8 bilhões de pessoas do mundo, levariam 95 anos pra fazer isso. Porque eles são meio burros e têm uma mira bem ruim. Já o Voldemort levaria só 12 anos. E aí ele teria 8 bilhões de narizes pra ele. Levaria só 13 horas pro Rick e Morty destruírem toda a humanidade. Porque o QI do Rick é literalmente mais de 500. E considerando tudo que ele já fez, eu acredito. Se o Pac-Man fosse real, levaria só 20 dias pra ele comer todas as pessoas da Terra. Isso porque ele teria 19 metros de altura. Se o Godzilla tentasse destruir todas as pessoas, isso levaria entre algumas semanas e meses. Por fim, o Bob Esponja levaria aproximadamente 500 anos. Isso porque ele não é muito inteligente e não tem muito poder de planejamento. Quão rápido esses personagens acabariam com a humanidade? Se os Battle Droids de Star Wars tentassem destruir todas as 8 bilhões de pessoas do mundo, levariam 95 anos pra fazer isso. Porque eles são meio burros e têm uma mira bem ruim. Já o Voldemort levaria só 12 anos. E aí ele teria 8 bilhões de narizes pra ele. Levaria só 13 horas pro Rick e Morty destruírem toda a humanidade. Porque o QI do Rick é literalmente mais de 500. E considerando tudo que ele já fez, eu acredito. Se o Pac-Man fosse real, levaria só 20 dias pra ele comer todas as pessoas da Terra. Isso porque ele teria 19 metros de altura. Se o Godzilla tentasse destruir todas as pessoas, isso levaria entre algumas semanas e meses. Por fim, o Bob Esponja levaria aproximadamente 500 anos. Isso porque ele não é muito inteligente e não tem muito poder de planejamento. O quão raro é o seu corpo? 80% das pessoas conseguem enrolar a língua, mas só 14% conseguem enrolar ela em formato de trevo. 30% das pessoas conseguem mexer as narinas. Eu não consigo. Só 10% das pessoas têm o dedo de Morton, que é quando o seu dedo indicador do pé é maior do que o dedão. Só uma a cada 10 mil pessoas tem uma condição chamada distitiasis, que faz com que você tenha, ao invés de uma, 2 fileiras de cílios, e crescem em lugares diferentes do seu olho. Só 5% das pessoas têm queixinho de bunda, 4% das pessoas têm umbigo pra fora, enquanto 10% da população mundial tem covinhas. O quão raro é o seu corpo? 80% das pessoas conseguem enrolar a língua, mas só 14% conseguem enrolar ela em formato de trevo. 30% das pessoas conseguem mexer as narinas. Eu não consigo. Só 10% das pessoas têm o dedo de Morton, que é quando o seu dedo indicador do pé é maior do que o dedão. Só uma a cada 10 mil pessoas tem uma condição chamada distitiasis, que faz com que você tenha, ao invés de uma, 2 fileiras de cílios, e crescem em lugares diferentes do seu olho. Só 5% das pessoas têm queixinho de bunda, 4% das pessoas têm umbigo pra fora, enquanto 10% da população mundial tem covinhas. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. O quão raro é o seu corpo? Só 25% das pessoas têm reflexo de espirro fótico, que é quando você espirra só de olhar pro sol. Uma a cada 1000 pessoas tem o rosto matematicamente perfeito, que é quando o seu rosto encaixa perfeitamente nesse molde. Será que o seu encaixa? Só 2% das pessoas têm um M na linha das mãos, e os mais místicos acham que isso é um sinal de boa sorte. 4% das pessoas do mundo são daltônicas. E pra testar, tenta enxergar os números nas imagens que eu tô mostrando. Se você não conseguir, talvez você seja daltônico. Parabéns! O quão raro é o seu corpo? 10% das pessoas têm a síndrome das pernas inquietas, que é um distúrbio que faz você sentir a necessidade intensa de balançar as pernas. Só 16% das pessoas conseguem fazer um som quando tensionam a mandíbula. E isso acontece porque essas pessoas conseguem controlar o músculo pequenininho que tem ali. 6% das pessoas conseguem tremer os olhos de propósito, e é bem esquisito. 24% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha só, e menos ainda conseguem levantar as duas separadamente. Por fim, só de 30 a 50% das pessoas conseguem bater na cabeça enquanto esfrega a barriga. Então faz o teste, se você conseguir é porque tem uma coordenação motora bem boa
boa e rara. Quão bons são os seus reflexos? Pausa o vídeo assim que o botão ficar verde pra descobrir. E dá um like pra começar o teste. Vamos lá! Segunda chance. A maioria das pessoas consegue em 0,27. Você fez mais ou menos. Quão bons são os seus reflexos? Pausa o vídeo assim que o botão ficar verde pra descobrir. E dá um like pra começar o teste. Vamos lá! Segunda chance. A maioria das pessoas consegue em 0,27. Você fez mais ou menos. Como é ir na Fórmula 1 com um ingresso de 50 mil reais? A hora que eu cheguei, eu já fiquei em choque com a vista e com o lugar. E com as comidas. Mas aí foi a hora de descer pro paddock, que é onde ficam as equipes, os carros e enfim. Eu entrei no da Red Bull, só que não podia filmar porque tava acontecendo a corrida. O Verstappen apareceu na nossa frente. Eu não pude gravar. E eu fiquei com ciúme um pouco. Mas vocês vão ter que acreditar em mim. Mas depois a gente foi pra pista e deu pra ver o box inteiro. E esses são os carros do Verstappen e do Yuki. A hora que a gente voltou pro lounge, tinha esse simulador que eu queria muito pilotar. E quando eu finalmente fui, eu não alcançava os pedais. Não dá pé. Eu explorei mais um pouco do lugar, fiquei em choque do tamanho dos pneus. Comi um pouco mais, porque as comidas estavam muito boas e muito chiques. E vi todas as corridas com a vista mais privilegiada da história. E aí a gente foi fazer um tour pela pista de caminhão. Enquanto a gente esperava, rolou um desfile de Ferrari. E aí rolou o tour que foi um pouco mais radical do que eu esperava. Mas a gente ganhou a corrida, fiquem tranquilos. Pra viver tudo isso, eu não paguei 50 mil reais porque a Gate me levou. E pra você que não conhece, eles são uma das maiores corretoras de cripto do mundo, que negocia quase 13 bilhões de dólares por dia. Quantos cabides precisa pra segurar uma pessoa? Os dois primeiros falharam. E colocando 6 também não deu. Ele então colocou 17. E eles quase aguentaram. Então subiu pra 20. E apesar de aguentarem um pouco, eles quebraram um por um. Com 23, ele achou que conseguiu. Até que um quebrou e os outros acompanharam. São 24. Quantos buracos tem um canudo? Comenta sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2. E outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião. E eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta a sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião. E eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta a sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião. E eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quanto tempo você sobreviveria se comesse só essas comidas? Se você só tomasse café, morreria depois de 8 dias. Isso porque a quantidade alta de cafeína sobrecarregaria o seu coração e você não aguentaria. Comendo só pão, daria pra sobreviver por 9 meses, porque ele até te daria energia pra sobreviver, mas você perderia bastante músculo e os seus órgãos começariam a falhar por falta de aminoácidos. Se você comesse só carne, daria pra sobreviver por até 2 anos, porque ela forneceria bastante gordura e proteína, que te dariam energia. Mas você teria deficiência de fibras, vitaminas e minerais, que eventualmente te mataria. Comendo só nuggets, você conseguiria sobreviver por até 15 anos. Isso porque ele tem um bom valor nutricional, mas a quantidade alta de fritura não te faria bem. Seriam anos felizes, pelo menos.